Muito boa noite e mais uma vez, Apóstolo Honório, obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui conosco para mais um podcast, e este é o podcast 20-002. Teremos uma conversa abrangente, o exemplo do que fizemos a semana passada. Falaremos de vários temas que acredito que os irmãos e irmãs que acompanham o seu ministério poderão apreciar ao longo da nossa conversa. Mais uma vez, boa noite, apóstolo. Boa noite, muito obrigado. Saudar o telespectador que assiste a este podcast. Agradecer a Deus pelo dom da vida e pela graça que Ele nos dá para estarmos cá hoje e nesta conversa que pretende ser construtiva e que abençoa todos que nos estão a acompanhar. Obrigado, apóstolo. Apóstolo, vamos começar com um tema que acredito que seja construtivo para os que nos acompanham. Começamos com uma pergunta muito simples. Como ser um cristão devidamente definido? Porque há muitos cristãos que não são definidos, não se definem como cristão. Como ser um cristão definido? Um cristão que não tem receio de identificar-se como tal. Muito obrigado por essa questão. A primeira coisa que nós precisamos de ter é a consciência da nossa identidade. Qualquer pessoa que nasce em qualquer país, a primeira coisa que é dada é a identidade, é o nome, é o boletim de nascimento, depois o bilhete de identidade, etc. Mesmo quando a pessoa tem que sair para fora do seu país, é dado um passaporte. Ao fim do dia, nós temos que ter sempre identidade. Então, para ser um cristão devidamente definido, é preciso saber qual é a sua identidade. Quem sou eu em Cristo? Porque eu acho que eu creio, aliás, que muitos irmãos sofrem do que se chama de crise de identidade espiritual. Há muita promiscuidade no que tange aos assuntos espirituais e o nosso cristianismo como tal. As pessoas pensam que o cristianismo é como se fosse uma peça de roupa, onde quando estou no lugar do culto sou cristão, mas quando estou fora, num outro fórum, como na escola, no trabalho, em outros ambientes, não sou cristão. A questão é nós temos que olhar para nós como cristãos e buscarmos a nossa identidade prescrita na palavra de Deus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isto se fez no 2 Coríntios 5, versículo 17. Então, a nossa identidade tem que ser como Cristo. Há uma coisa muito interessante acerca disso. Quando Jesus estava aqui na Terra fisicamente, há 2000 anos, ele tinha seguidores, ele tinha várias camadas de seguidores, Sim, sim. mas tinha aqueles seus mais próximos, a quem ele chamou apóstolos. E após a sua ascensão para os céus, eles continuavam a ser chamados de discípulos. A Bíblia diz que foi em Antioquia onde pela primeira vez os cristãos foram chamados, os discípulos foram chamados cristãos. Nota uma coisa, pela primeira vez, no tempo em que Cristo estava fisicamente na Terra, ninguém era chamado cristão. A propósito, não foi Deus, nem foi Jesus, nem foi algum anjo que chamou os crentes de cristãos. A Bíblia diz que foi em Antioquia onde Paulo e Barnabé pregavam, em que as pessoas, os pagãos, os descrentes, quando olharam para a forma como estes crentes, estes discípulos viviam, a forma de falar, a forma de ser, a forma de estar, eles associaram esses indivíduos ao Cristo que eles tinham, de quem tinham ouvido. E a palavra cristão significa ser como Cristo. Eles não podiam chamá-los a Cristos, porque seria uma réplica daquele Cristo que ressuscitou e foi para os céus. Eles foram chamados cristãos, ou seja, como Cristo, parecidos com Cristo. Então havia neles certos traços comportamentais, certos traços
identitários em termos de atitude que fazia com que essa gente fosse chamada cristão. Hoje em dia, é quase difícil saber quem é cristão, a menos que você se encontre no lugar do culto. Sim. Quando você está fora, a forma como as pessoas falam, como se vestem, como se comportam, a sua atitude, é tão promíscua que muitos comprometem a sua fé. Então, para resumir, diria, para ser um cristão bem definido, é preciso aceitar a autoridade da palavra de Deus na sua vida e render-se à influência e do Espírito Santo. Só assim nós podemos ser como Cristo. Porque o Santo foi dado a nós para reproduzir em nós o caráter de Cristo. Não podemos ser como Cristo sem o Espírito de Cristo. A Bíblia diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós não somos deste mundo. É por isso que nós copiamos do nosso Pai, que é Deus, imitamos Jesus. Estudamos a palavra dele e vivemos de acordo com o que ele diz na sua palavra. Qual é a proveniência dessa identidade? Um cristão na Terra, qual é a proveniência da identidade? Essa identidade é adquirida de Jesus Cristo? É adquirida através das projeções do Evangelho? Como é que um cristão adquire essa identidade? A identidade é adquirida pelo nascimento, né? A semelhança que acontece na arena física, na esfera natural, em que um ser humano nasce num país e logo é dado uma identidade, a partir da qual ele vai se manifestar e se definir socialmente. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, ou seja, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque nós todos nascemos como pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, deixaram da glória de Deus. Então, se todos pecaram, logo todos precisam de um Salvador, e Salvador é Jesus. Então, para adquirir essa identidade cristã, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que eu sou pecador. Eu não posso me salvar por mim mesmo, preciso de um Salvador. Em segundo lugar, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crer que Ele morreu por mim e ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Então, ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, os nossos pecados somos lavados dos pecados e somos aceitos por Deus como filhos de Deus. Logo, nascemos de novo no seu reino. Então, ao nascer no reino de Deus, nascemos num reino onde nós somos chamados filhos de Deus. E esta identidade agora nos é dada por meio da nossa fé em Jesus. É por isso que o livro de João 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Então, ele nos deu identidade por termos aceito Jesus. E o apóstolo João uma vez disse: vede quão grande amor nos demonstrou o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É uma identidade dada por meio da fé em Jesus. A identidade cristã, se consigo perceber as palavras do apóstolo, deveria ou deve refletir a nossa postura como filhos de Deus, certo? Exato. Então, hoje, o apóstolo, como tem visto nas viagens que tem feito, nem sempre os cristãos refletem ou projetam esta identidade de filhos de Deus. Este é um tema que eu acho caricato e peculiar ao mesmo tempo. Qual é a origem desta decadência, de certa forma? Por um lado, e as Escrituras testificam que és filho de Deus, porque exerceste ou cumpriste alguns passos para ser filho de Deus, mas ao mesmo tempo, do outro lado, o seu comportamento não reflete este nível ou esta identidade. João Batista, quando apareceu a pregar, ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Jesus também disse a mesma coisa quando começou o seu ministério. E João disse uma coisa, disse: produzir frutos dignos do arrependimento. Certo. Ou seja, não basta dizer: eu sou filho de Abraão, eu sou cristão. Quais são os frutos?
A árvore é conhecida por ser... A mangueira não é mangueira por ser mangueira. São os Certo. frutos que o definem. Se eu for uma mangueira e encontrar laranjas, então já não é mais uma mangueira, embora tenha um tronco de uma mangueira. Hoje temos enxerte de árvores. E muitos cristãos também têm esse enxerte da promiscuidade cristã. Onde por um lado, eu sou cristão, mas sou cristão num lugar e no outro lugar não sou cristão. Mas não é assim como Deus quer. Então, a origem desse problema deriva justamente da falta de conhecimento da palavra de Deus e também da falta do comprometimento com a palavra de Deus. Porque muitos olham para a palavra de Deus e a tomam como passatempo, e não como um meio de vida. Todos os que seguiram Jesus, mesmo os que vieram no tempo do Antigo Testamento, eles tinham um comprometimento, uma entrega total a esse Deus a quem nós servimos e adoramos. Portanto, nós nascemos numa sociedade que já está corrompida. Nascemos num mundo em decadência, num mundo caído, com valores morais completamente degradados. E com poucos modelos, poucos exemplos, poucas referências no que se tange à pureza moral e aos padrões da ética que nós devíamos ter. E nesse contexto, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E a nossa fé nos salva porque nós cremos em Jesus. Mas há uma outra contraparte nisso. É que nós precisamos de aceitar também tudo o que acompanha aquela fé, que é o modo de vida que Jesus nos dá por meio do seu Espírito. E nós podemos conseguir fazer isso por meio da ajuda do Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a viver de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, o povo de Israel no Antigo Testamento, ele tinha muitas leis, mas eles não conseguiam cumprir os mandamentos. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Certo. Mas nós agora temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Jesus disse, e Ele vos guiará em toda a verdade. Portanto, nós precisamos de compreender que vivemos num mundo, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Essa questão faz-me refletir sobre o povo de Israel, porque há um paralelismo aqui. O povo de Israel saiu do Egito em direção a Canaã. Eles estiveram no Egito durante 400 anos. Certo. Foram muitos anos. Beberam muito Egito. Foram humilhações, foram insultos, foram palavrões e muita coisa. Quando Deus envia Moisés para os libertar do Egito, e Moisés é uma espécie de Jesus no Novo Testamento, porque Moisés disse, o Senhor vos levantará um profeta como eu. Então, Moisés intermediou a aliança entre Deus e Israel. E Jesus, ele é mediador da aliança entre Deus e a humanidade, entre Deus e a igreja. Aqui é um paralelismo. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, todos os que tinham 20 anos para cima não entraram em Canaã. Porque mesmo após terem visto vários milagres de Deus, o rio Nilo transformar-se em sangue, o mar vermelho a se abrir, a água sair da rocha para eles beber, o maná cair do céu, codornizes a virem para eles comer, eles continuavam a não acreditar em Deus, murmuravam sempre, e eles não tinham completa fé em Deus. E Deus decidiu que eles não iriam entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles tinham saído do Egito físico, mas o Egito ainda estava neles psicologicamente. O irmão ele compreende isso e já viajou para o Oriente Médio, viajou para o norte da África, viajou para muitas partes da Europa e da América. Pode compreender que o Egito e Israel, a distância não é lá muito grande. Mas como é possível pessoas caminharem 40 anos para chegar num sítio onde em menos de meses ou semanas podem chegar? O que aconteceu? Deus soube que se eu trazer este povo do Egito,
para entrar em Canaã, eles estarão livres fisicamente, mas não vão desfrutar da terra prometida. Por quê? Porque ainda carregam tanto Egito nas suas mentes. Então, melhor eu lhes levar pelo deserto com um programa. Qual é o programa? No deserto não há água, no deserto não há rio, no deserto não se cozinha, aliás, não se planta, no deserto não há vegetação. Eles deviam viver diariamente dependentes da palavra de Deus. Deus queria mudar a sua forma de pensar. Ele queria remover o Egito deles, queria moldar os seus pensamentos para que eles vivessem de acordo com... Como ele disse, para vos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas tudo que sai da boca de Deus. O que aconteceu? Eles não conseguiram. Somente os novos que nasceram pelo caminho que entraram em Canaã. Então, quando pegamos aquilo, mesmo acontece agora na era da igreja. Muitos saem da igreja. Nós vamos ao mundo, evangelizamos as pessoas. Eles aceitam Jesus, elas vêm à igreja. Mas muitos vêm à igreja carregando o mundo e seus modos de vida com eles. E a tendência é transformar a igreja como fazer a mundanização da própria igreja. Então, há um processo aqui de remoção do mundo. Como se faz isso? Por meio da palavra de Deus. Paulo disse em Romanos 12:2, ele disse, mas transformai-vos, ele disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Por meio da palavra de Deus. Portanto, é isto que tem feito com que muitos cristãos tenham crise de identidade. Porque outrora estive no mundo, agora estou no reino de Deus. Tenho que saber que agora tenho que viver com base nos princípios dados pela palavra de Deus. Certo. Mesmo, ainda que a carne queira pecar, ainda que a carne queira me conduzir para fora do caminho de Deus, eu tenho que fazer como Paulo disse, eu subjugo o meu corpo e levo-o à obediência de Cristo, para que após eu ter pregado para os outros, não seja mesmo eu a ser reprovado. Como é possível um ser de Deus, evangelista, pastor, apóstolo, doutor, poderem cultivar esta identidade de Cristo? Porque, na verdade, também estamos na véspera de uma terra prometida. Do arrebatamento. Do arrebatamento. Isso. Estamos na véspera. O paralelismo é mais do que evidente. O tempo de Moisés, o que aconteceu lá, o que está a acontecer aqui. Como evitar com que uma boa parte daqueles que dizem ser crentes não herdarem o reino dos céus por terem a mentalidade, por manter a mentalidade do Egito na mente deles? Como cultivar esta identidade aos crentes, como servo de Deus? Como servo de Deus, isto é o que a classe clerical, os ministros do Evangelho devem também empreender em fazer para ajudar a igreja no geral. É a santificação. A Bíblia diz, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. A santificação é muito importante. Mas aí na santificação temos que compreender uma coisa. Deus disse ao povo de Israel, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Nós somos um povo peculiar. Ele nos separou por meio do sangue de Jesus. Então, nós temos que cultivar a ideia de que não estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Ainda bem que falou do arrebatamento. Tem que haver essa consciência do arrebatamento. Muitos cristãos não estão preparados para o arrebatamento. Por quê? Muitos amam Jesus por medo de ir ao inferno. Não por, há pessoas que seguem a Jesus não porque o amam de verdade, mas porque têm medo de ir ao inferno. Deus não quer ser servido por medo. Ele quer que o sirvamos porque nós o amamos. E Ele nos amou primeiro. Então, a primeira coisa que nós temos que cultivar é a santidade. Saber, a Bíblia diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. É saber que agora que eu estou salvo, agora que eu nasci de novo, o meu corpo já não é meu. É uma propriedade de Deus, pertence ao Espírito Santo. Lembra que ele disse, glorificai, pois, a Deus no vosso espírito
e no vosso corpo, os quais pertencem aqui a Deus. Quer dizer que, no momento em que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o meu espírito e o meu corpo passam a pertencer a Deus. Então, assim eu passo a ver de acordo com a sua palavra. Claro, muitas são as vozes deste mundo a nos chamar para o pecado, a nos chamar para o mundanismo. E nós, os cristãos que nos assistem agora, maravilhosos irmãos, estão inseridos em vários fóruns. No trabalho, a pressão é maior. Na escola, nos negócios. Recordo-me de um irmão, contou-me essa história. Ele disse que trabalhava numa empresa onde faziam blocos, produziam blocos, tijolos, material de construção. Certo. E disse que o patrão dele usava curandeirismo, bruxaria, para poder fazer vendas muito altas. Então, ele vinha com um certo tipo de líquido e que dizia a todos os funcionários, trabalhadores, vocês têm que colocar isto, misturar com a água e com a areia, quando vocês fazem os blocos, para poderem vender mais. E ele, como cristão, pensou, se eu fizer isto, isto é antibíblico. Como é que eu, como cidadão do reino... Porque a questão está aí, como é que eu, como cidadão do reino, posso me comportar perante essa situação? Ele decidiu, não, eu não posso fazer isto porque não posso comprometer a minha fé em Deus. E ele acabou perdendo o emprego. Certo. Porque ele se manteve firme na sua fé. Mas graças a Deus o Senhor abriu-lhe uma porta, dias depois ele apanhou um emprego ainda melhor do que aquele. Né? Mas só dar esse exemplo porque muitos têm medo de serem achados mal, têm medo de perder certas regalias, certo estatuto, mas temos que olhar para a Bíblia. Abednego, Mesaque e Sadraque, eles foram obrigados a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. E aquela adoração não era para ser contínua, era só para ser por um minuto, pecar só por um minuto, por um segundo. Comprometer-se. Só agora, depois continua a ser. E lembre-se, houve outros jovens judeus que tinham sido levados como escravos para a Babilônia, que aceitaram a adoração. Isso é só uns pecados. Só por um minuto, não faz mal, só por um momento. Certo. Eles disseram, viva o rei, nós não vamos adorar a sua estátua. Certo. O nosso Deus é capaz de nos levar do teu fogo. E ainda que ele nos livre, está a ver? Eles tinham chegado a um ponto de... a fé deles não era de que Deus os iria livrar completamente. A fé deles era, o nosso Deus é capaz. Eles creram na habilidade de Deus. Ele é capaz de nos livrar do teu fogo. Mas também há uma outra prerrogativa. Se ele não nos livrar, segundo a vontade dele, Certo. nós na mesma, ainda que queimemos no fogo, não adoramos sua estátua. É esse tipo de fé que nós precisamos, esse tipo de cristianismo que nós precisamos hoje. Com uma identidade Pessoas, assumida. sim, que assumem que isto é assim. Do exemplo pessoal, quando eu graduei na universidade, na faculdade, eu convidei os meus pais para irem à cerimônia de graduação. Certo. Um dos meus colegas, cortei amizade com ele naquele dia, porque eu sou homem de princípios, de valores. Vivemos hoje num mundo com poucos valores. E ele disse, não posso convidar os meus pais para virem, porque eles são pessoas rurais e não falam a nossa... Não se expressam bem português nem inglês. Vão nos envergonhar aqui nessa socialite, etc. Eu disse, mas... os teus pais, como camponeses, sacrificaram a sua vida toda para te porem a estudar. Certo. E tu estás onde estás porque nasceste deles. Como é que tu os rejeitas agora? Eu disse, os meus pais vieram aqui. Eu tinha orgulho deles. Eles não falam as línguas que eu falo, internacionais, mas eles jogaram um papel preponderante para eu estar onde estou hoje. Não tenho vergonha deles. Está a ver? E fui com eles publicamente. Então, Jesus disse, no Mateus 10, 32 e 33, disse, se vós me confessardes diante dos homens, eu vos confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar a Ele não é só dizer eu sou cristão. A forma de viver tem que acompanhar a nossa confissão da boca. Mas Ele disse, se vós me negardes, eu também vos negarei diante do meu Pai que está nos céus e dos seus santos anjos. Então, podemos deduzir de que muitos cristãos
não se autodefinem, de certa forma, se assim posso dizer, por falta de conhecimento. Exato. Falta de conhecimento e também falta de coragem. Por exemplo, vamos pegar os muçulmanos. Certo. Eles não têm vergonha de se vestir como se veste. Se emprega um muçulmano para trabalhar, por exemplo, para uma empresa, ele é capaz de dizer assim: estou a pedir, me dar tempo para fazer as minhas 5 orações por dia. É uma identidade. Eles não negam, não têm medo. Mas agora, encontra um cristão. O patrão não sabe que este indivíduo é cristão. Nunca sabe. E o trabalhador nem sabe que o meu patrão é cristão. Quer dizer, nós escondemos essa identidade. Só nos encontramos no lugar do culto. Ei, você reza. Afinal, até vocês podem lutar e discutir pelo caminho ou no autocarro. E isso se descobre que são cristãos quando se encontram na igreja. Quer dizer, até mesmo o diabo duvida da identidade de muitos cristãos. Está Certo. por quê? Porque nós não assumimos publicamente. E com isso, irmão Eli, é por isso que Judas, no capítulo 2 e 3, ele disse: tentando eu vos escrever acerca da salvação comum, como escreviam acerca da salvação, ele disse: achei necessário vos exortar a batalhar pela fé, uma vez dada aos santos. Então, havia uma fé, não fé como crença apenas, mas como um conjunto de doutrinas, de ensinamentos, de estilo de vida, de modo de vida, que Jesus deu aos seus discípulos, a igreja primitiva, e que deve passar para nós, como crentes em Jesus. E a fé original em Deus tem implicações sociais negativas. Ou seja, quando eu creio em Jesus, há pessoas que podem me odiar por causa da minha fé, mas eu não posso deixar a minha fé porque as pessoas não vão gostar. A Bíblia diz: amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se nós queremos agradar a este mundo decaído, este mundo em decomposição, não seremos capazes de agradar a Deus ao mesmo tempo. Nós precisamos nos definir, viver com a palavra de Deus. É claro, a ostracização será maior, mas maior é o nosso Deus. E Deus compensa aqueles que aceitam diante das pessoas. Então, a questão do conhecimento é importante, mas não só o conhecimento. A questão também da coragem para se identificar como filho de Deus, por meio do seu testemunho. Sabia que nós podemos evangelizar sem dizer nada, só por meio da forma como nós vivemos. Há uma história de um missionário que foi para um país árabe, e quando chegou lá, ele queria pregar o evangelho, mas ele viu que havia leis que impediam com que se pregasse o evangelho. O que ele fez? Ele arrendou uma casa e viveu naquela casa, e comprou um cão, vivia com o cão e com a esposa, com o cão, tratava bem as pessoas. A vida dele era uma vida... Ele disse: eu vou viver como Jesus. A forma de falar, de ser, de estar, de lidar com as pessoas. E por causa da forma como ele vivia, ele conseguiu converter muita gente que se tornou quase como ele, sem saber que está a crer em Jesus. Até eles oravam como ele orava, e oravam até a Deus em nome de Jesus como ele orava, sem lhes dizer sejam cristãos. Mais tarde, por causa da idade, ele depois morreu e foi enterrado lá mesmo. Então, um outro missionário foi enviado para o mesmo lugar. E esse missionário disse assim: quando eu chegar lá, eu vou pregar, independentemente das leis que estão contra, eu vou pregar. Prefiro morrer, mas a pregar. Só quando ele chega lá, ele começa a pregar e diz: houve um homem que era justo. As pessoas de lá disseram: conhecemos esse homem. Esse homem era santo, conhecemos. Ele amava as pessoas, conhecemos. Ele orava, conhecemos. Ele era isto, conhecemos. Depois ele disse: e o homem morreu. Sim, nós morremos. Na mente deles, a descrição desse pregador que fala de Jesus fazia referência ao homem, aquele antigo missionário que tinha morrido lá, que esteve lá. Daí quando ele diz: e ele foi sepultado. Eles disseram: sim, conhecemos esse Jesus, foi sepultado. E disse: e ele ressuscitou dos mortos. Disseram: não. Esse Jesus que nós conhecemos, ele não ressuscitou dos mortos, não. Tudo que você disse sobre Jesus, nós
nós sabemos e conhecemos o homem, tudo está certo. Menos a parte de ressuscitar, ele não ressuscitou. Até nós conhecemos o seu túmulo, podemos te levar para lá. É quando vão com aquele missionário, mostraram, o Jesus de quem você falou, vivia aqui. Mas esse que você diz que ressuscitou, nós não conhecemos. É quando ele se deu conta de que aquele primeiro missionário, ele tinha vivido o cristianismo num lugar onde as pessoas não eram cristãs. E conseguiu, por meio do seu modus vivendi, da forma de viver, e do seu modus operandi, conseguiu transformar as pessoas. E o novo, quando chegou, ele tinha palavras, mas não fez lá muito, porque as pessoas já estavam salvas. Ele só lhes disse, vocês estão salvos porque vocês creem em Jesus. Ele apenas formalizou a salvação deles por meio das Escrituras. Quando olhamos para esses dois pregadores, o que nós notamos? O primeiro viveu a palavra de Deus, o segundo falou da palavra de Deus. Mas quem teve mais impacto é quem viveu do que quem falou. Mas nós temos que unir as duas coisas, temos que professar a fé que nós vivemos. Enriqueça o seu coração de luz e amor com os louvores da adoração a Deus do novo CD da pastora Jennifer Kutana. Intitulado O Meu Coração. O disco está à venda na livraria Kingdom, na Avenida da Namacha, esquina com a Rua da Mosal, primeiro andar, Matola Rio, província de Maputo. Alimenta a sua alma, adquirindo o mais recente livro do apóstolo Nório Kutana, intitulado Os 4 Mistérios Básicos do Crente, Segredos da Grandeza do Reino de Deus. O livro está à venda na livraria Kingdom, na Avenida da Namacha, esquina com a Rua da Mosal, primeiro andar, Matola Rio, província de Maputo. Apóstolo, quando um crente acredita em Jesus Cristo, lhe é dada a oportunidade de ser chamado Filho de Deus. Esse Deus, ao mesmo tempo, é Deus vivo, sem princípio de vida, sem o fim. É Deus que providencia para todas as necessidades de um crente. Mas há uma disparidade evidente nas igrejas, não só em Moçambique, é o caso no Brasil, é o caso na Europa. Há uma disparidade muito grande entre o que o crente diz que é e a postura que assume em público. Por que é que existe hoje tanto desespero no seio dos crentes? As pessoas que acreditam em Jesus Cristo, todas, uma boa parte diria, projetam um desespero sem fim. Qual é a origem disto? Muitos não sabem quem eles são. A nossa condição física só vai mudar quando a nossa condição espiritual tiver mudado. É o que diz a Escritura em Eclesiastes, quando ele diz, eu vi um mal debaixo do céu, em que reis andavam a pé e loucos andavam a cavalo. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós corremos atrás das coisas que já são nossas por herança. Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas todas, de comer, de beber, de vestir, vos serão acrescentadas. Quer dizer, são nossas, estão lá. Nós não precisamos de ir atrás delas. O que nós precisamos de fazer é aceitarmos o governo de Deus no nosso coração. O reino de Deus é o domínio de Deus nos corações dos homens por meio da sua palavra, do seu Espírito. E temos que aceitar o reino de Deus e a sua justiça, a sua forma de viver, estarmos retos diante dele. E aí nós temos acesso. Há uma coisa importante, no reino de Deus, Deus não nos dá título de propriedade, ele nos dá acesso. A nossa mentalidade é de que isto é meu, aquilo é meu, este carro é meu, esta casa é minha. No reino de Deus, num reino, a terra, o território
e os indivíduos e aquilo que eles têm são propriedades do rei. É por isso que num reino, por exemplo, o rei pode decidir dar algo que é público a um indivíduo. E o que as pessoas vão dizer? Oh, tu foste favorecido pelo rei, achaste favor aos olhos do rei, até a pessoa é elogiada. Mas numa democracia, por exemplo, se um primeiro-ministro ou um presidente dar algo que é propriedade pública a um indivíduo, vai se chamar corrupção. Está a ver a diferença? Então, muitos cristãos, quando entram no reino de Deus, eles têm uma mentalidade democrática dentro de um reino. E isso torna muitos irmãos egoístas. Porque eles não sabem que a herança do pai é delas. Por exemplo, como filho de Deus, sempre que quiser alguma coisa, Deus vai providenciar. As coisas já acontecem naturalmente. Está a ver? Deus sempre vai colocar alguém no seu caminho de uma outra forma. Há pessoas que eu chamo ajudadores divinos. Deus coloca pessoas no nosso caminho para cada fase da nossa vida, até o fim da nossa vida. Mas nós precisamos ter a consciência de que nós somos no reino de Deus. Porque sem essa consciência da nossa identidade e do que isso nos traz como benefício, o que vai acontecer? Muitos terão uma mentalidade de mendigo. Essa é a razão porque, se for a ver, parece que a maior parte dos que oram muito, jejuam muito, até intercedem muito, são mais pobres materialmente em relação aos outros. Por quê? Porque nós pensamos que orar é suficiente. Não, temos que orar com ação, oração, orar e depois agir. Há princípios na Bíblia Sagrada que nós temos que seguir para a nossa prosperidade. A oração, por exemplo, gere a nossa relação com Deus, para ficar saudável. A fé nos dá domínio e vitória sobre circunstâncias negativas. Certo. Mas o dar, o semear, é um princípio, é uma lei da prosperidade. Quando nós damos, nós recebemos. Então, nós temos que aplicar os princípios, acionarmos os princípios que Deus nos deu na sua palavra. Mas será que as conquistas, sucessos na arena material, financeira, académica, é reflexo do nosso posicionamento em Cristo? Não necessariamente. Porque, se for a ver, há muitos ricos, até milionários, bilionários, que não são cristãos, certo, que nem creem em Deus. Então, a nossa relação com Deus não pode ser medida em termos materiais, em termos de objetos palpáveis, tangíveis. A nossa riqueza como filhos de Deus está na nossa comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus nos dá acesso às coisas. Como filhos de Deus, nós temos acesso às coisas. Jesus disse, e estas coisas vos serão acrescentadas. Temos acesso. Olha para Elias, quando havia fome 3 anos e 6 meses na terra. O que aconteceu? Deus disse, vá até o rio Orbiquerite. Ele mandou um corvo de manhã e de noite, dava-lhe comida. Ele tinha acesso à comida. Quando acabou a água naquele riacho, a palavra veio, vá para a cidade de Serepta. E foi lá, encontrou uma viúva que tinha uma pouca farinha e pouco azeite. E Deus multiplicou aquilo e ela comia, não houve fome naquela casa. Deus nos dá acesso. Então, essa é a mentalidade de Deus nos dá acesso. Por isso que Paulo disse no Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Como? Através do financiamento mundial? Não. Através das suas riquezas em glória para Cristo Jesus. Então, há riquezas em glória, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, quando subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para nós. Certo. Deus tem muito mais. Nós estamos tão preocupados com coisas minúsculas, quando Deus tem muito mais. É como um pai que diz ao filho, tudo isto, filho, é teu, tu és herdeiro. E o filho foi abrir a geleira e encontrou lá um sumo. Supo beber sozinho, não deu ninguém. Filho, não precisa de ser guloso. Vá nas calmas, tudo é seu. Certo. Então, não se pode medir a nossa espiritualidade em termos materiais. Mas podemos argumentar de que a maior fonte de desespero de muitos crentes é a falta deste sucesso material, financeiro e, quiçá, académico. Como convencê-los a acreditar de que
estas coisas não são tão relevantes e não definem a identidade de um crente face à sua crença com Cristo? Em primeiro lugar, precisamos de voltar para a Bíblia, para as referências bíblicas. Isso é muito importante. O que Jesus prometeu a nós? Porque o que acontece é que muitos cristãos basearam a sua fé em falsas promessas. Tu vais ter isto, tu vais ter isto, tu vais ser isto, tu vais ser aquilo. E nós não apresentamos a outra face da moeda. Deus não prometeu um mar de rosas, mas Ele prometeu que vamos chegar seguros. Sim. Ele prometeu que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele prometeu a sua presença, a sua proteção e a sua provisão. Ele nos sustenta sobre as nossas necessidades. Isso é muito importante. É necessário também, em segundo lugar, que, em primeiro lugar, é necessário olharmos para as referências da Bíblia Sagrada. Homens e mulheres que andaram com Deus. E Jó, por exemplo, ele perdeu tudo quando tinha, mas mantinha sua comunhão com Deus. Sim. Ele perdeu as coisas que Deus tinha dado, mas ele não perdera o Deus das coisas. Sim. Ele continuou feliz, Sim. alegre e louvou a Deus mesmo sem nada. Se um crente do século XX e XXI perdesse todos os carros, todas as casas, até perdesse o emprego que tem, ou reprovasse na escola, continuaria a achar que Deus é fiel, Deus é santo, Deus é bom? Não. Aí eu pensaria, acho que eu pequei, cometi um erro. Essa é a tendência. Nós não compreendemos muitas vezes que Deus, Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Jó manteve-se firme e adorou a Deus e louvou a Deus. E Deus o que fez? Deu-lhe em dobro. Há testes nessa vida. Deus prometeu-nos que nós seremos prósperos, sim. Mas a prosperidade física e material depende muito da nossa condição espiritual. João disse, amado, desejo que te vá bem. Em todas as coisas, isso é, desejo que prosperes. E que tenhas saúde. Está a ver? Deus quer que nós possamos prosperar materialmente e que tenhamos saúde. Mas ele disse, assim como bem vai a tua alma. Então, é o estado da nossa alma, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa salvação que devem ser o nosso maior ativo. A partir deste ativo, desta comunhão com Deus, desta salvação, nós trabalhamos os outros aspectos. Porque se nós não olhamos para a salvação como o maior presente que Deus nos deu, como o maior dos milagres, o que pode acontecer? É que podemos estar salvos, mas por não termos uma e outra coisa, vivemos uma vida triste, porque nos comparamos com pessoas deste mundo, quando nós devíamos proteger a nossa salvação. Certo. Mas trabalharmos essa salvação de modo a produzir também prosperidade. É uma questão de prioridade. Sim. O que vem em primeiro lugar? Sim, podemos ir mais além, se calhar sugerir que a teologia de prosperidade que hoje acontece muito nos grandes mercados, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, mesmo no Brasil, ela existe e está a ganhar espaço porque alguns servos de Deus notaram que existe, de certa forma, um desespero por parte de crentes, então e podemos explorar desse desespero. Desespero. O apóstolo acredita na veracidade ou no aspecto construtivo da teologia de prosperidade. Bem, temos que olhar para esta questão em duas vertentes. Certo. Primeiro, há os que criticam a prosperidade. A teologia de prosperidade. Sim, a teologia de prosperidade. Certo. Ok, há os que criticam isto. E eles não estão certos, em parte. Mas também há aqueles cuja única mensagem é só prosperidade. Também não estão completamente certos. Porque se este crente começa a enfrentar desafios ou necessidades, vai pensar que não está salvo. Eu não estou problema. As pessoas começam a pensar, eu acho que não estou salvo porque estou a sofrer perseguição ou ataques. Mas a Bíblia diz,
Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que ter aquela consciência da vitória que Cristo nos deu. Deus quer nos ver prósperos, isso é muito importante, porque se a nossa fé estiver errada, a nossa vida será errada, a nossa vida vai em direção, é movida para as nossas crenças, pela nossa fé. Deus quer ver o seu povo próspero. Isso está na Bíblia. Se ler a sua Bíblia, há de perceber, Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico. Eles foram prósperos todos, nossos patriarcas. Mas agora temos que ver em que se baseava a riqueza deles. Não era por causa das coisas que eles tinham, era por causa do Deus que eles tinham. E este é o problema que nós temos hoje, porque muitos, quando têm as coisas, eles perdem o Deus das coisas. E quando não têm as coisas, buscam a Deus por causa das coisas. É aí onde está o problema da ênfase na prosperidade. Agora, nós temos que ensinar que Deus quer que você prospere quando você aplicar a palavra dele. O reino de Deus é um reino abençoado. Deus não é pobre, nós não somos pobres. Deus não é fraco, nós não somos fracos. Nós somos o povo mais alegre do mundo porque nós temos Deus em nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que tem que ser alinhado agora é uma questão de princípios e de prioridades. O que vem em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. E a prosperidade segue, já está lá. É uma coisa que nós não devemos estar preocupados acerca dela, porque já está no reino. Uma vez que estou no reino de Deus, sou candidato à prosperidade, porque está no reino. Agora, quando alguém não tem a mentalidade do reino, vai pensar que tudo quanto eu posso ter de Deus, nos meus jejuns, nas minhas orações, é prosperidade. E aí o que acontece? A pessoa não perde amor por Deus, perde fome e sede da palavra de Deus, porque instrumentalizamos a igreja e instrumentalizamos Deus para ganhar alguma coisa. Então, Deus se torna um meio para nós enriquecermos, quando Deus devia ser um fim em si mesmo. É onde está. Tudo que Deus nos dá, quando Deus nos prospera, é por dois motivos. Primeiro, é para nós avançarmos, investirmos no seu reino. Segundo, é para nós podermos estar bem com a nossa família. Por isso que ele disse no tempo de Moisés, em Deuteronômio 8, versículo 18, Moisés disse, porque é o Senhor que vos dá o poder, não o diabo, o Senhor que vos dá poder para adquirir riqueza e poder. Para quê? Para poder confirmar o seu conserto. Ou seja, Deus nos dá oportunidades, quer na área acadêmica, quer no ramo de negócios, ou no emprego, Ele nos prospera, mas com uma visão. Qual é a visão? É que nós sejamos parceiros e contribuintes para a sua visão e também nós tenhamos uma vida estável. É aí onde está. Então, para resumir essa questão, a teologia da prosperidade, não olho para ela como muitos olham. Muitos criticam a prosperidade, mas vamos dizer uma coisa. O pastor critica a prosperidade. Ele sai de casa de carro para chegar à igreja de carro, sai de carro da igreja para ir à casa de carro. Por que ele não anda de burro ou de jumento como no tempo de Jesus? Certo. Está a ver? O problema agora é ensinar ao povo que tudo que nós podemos ter de Deus é só prosperidade. A perseguição, Jesus foi honesto. Lembra que ele disse, vós sereis odiados por todo mundo por minha causa. Então, a fé em Deus não é uma promessa de que tudo vai andar bem, mas é uma promessa de que ainda que haja percalços, eu estou consigo e eu lhe dou vitória. Se tivermos que oferecer esta noite aos crentes que o acompanham, que nos acompanham através desse podcast, matriz ou mecanismo de satisfazer quer a conquista material, financeira, ou académica, ou emocional, e ao mesmo tempo conquistar o reino dos céus e não perder a alegria da salvação. Porque no desespero, muitos cristãos perderam a alegria da salvação. O apóstolo referenciou-se Mateus 6:33, permita-me ler este versículo, diz: mas buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, este versículo já dá uma parte A e a parte B. Digamos que primeiro, Prioridade. buscai o reino de Deus. Muitos cristãos hoje demonstram que não estão à procura primeiro do reino dos céus. Estão à procura primeiro de milagres, primeiro de casamento, em primeiro lugar ter dinheiro. Isso não o deixa triste depois de passar horas e horas a pregar, e como já tenho acompanhado na igreja, não o deixa triste que a matriz da felicidade cristã está a ser ignorada em detrimento das conquistas imediatistas? De certa forma, entristece a qualquer ministro verdadeiro de Deus, porque o maior de todos os milagres é a salvação das nossas almas. E esta deve ser a primeira coisa que nós temos que prezar. Mas a salvação não é tudo. A salvação é como se fosse a base do Monte Sião. Sim. Há muito por subir. Sim. É por isso que Jesus foi claro. Se notar bem esse versículo, quando ele diz buscai primeiro. Se ler antes até de ver onde ele diz não andeis cuidadosos sobre o que é a vez de comer, a vez de beber ou vestir, porque os gentios buscam tais coisas. É dizer, os não crentes, eles buscam essas coisas. E o vosso Pai bem sabe que necessitais. Então, mesmo Deus está preocupado, não sou eu. Ele está preocupado. Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas, meus amigos, busquem primeiro o reino. Então, quando eu estou ali a ensinar na igreja, eu ficava longas horas a pregar. Sim. Às vezes 10 horas a pregar, 5, 10, 6 horas, 12 horas. Quando nós ensinamos o povo de Deus, é para que eles tenham ferramentas para se erguer. Tenham ferramentas que é a palavra de Deus, o conhecimento. O conhecimento não aplicado é igual à ignorância. Quem tem um conhecimento e não aplica é igual àquele que não sabe nada. Porque o que vale ter o conhecimento e não aplicar o conhecimento? Então, quando nós ensinamos a palavra de Deus, é para que o povo chegue a compreender que a salvação é importante e está em Jesus Cristo. E que quando você está em Cristo, você é dado graça em Cristo para prosperar. Mas a prosperidade é fruto da sua salvação. Logo, a sua maior alegria, a minha alegria, deverá ser a minha salvação, a minha comunhão. Porque quando Adão e Eva pecaram, o que Adão perdeu, por exemplo, quando pecou? Ele só perdeu duas coisas. Primeiro, ele perdeu a comunhão com Deus. Certo. Porque ele e Deus eram amigos. Quando ele perde a comunhão com Deus, ele também perde tudo o que adivinha daquela comunhão. A paz que recebia de Deus, a alegria que recebia de Deus, a saúde que recebia de Deus, tudo de bom que o Espírito de Deus produzia no homem, o homem perdeu. E, consequentemente, perdeu a segunda coisa. Perdeu domínio sobre as circunstâncias sobre a terra. É nesta condição onde as pessoas se encontram hoje. Estão preocupadas, querem ter controle. Estou preocupado com a minha saúde, preocupado com o meu casamento, preocupado com o meu negócio, preocupado com as minhas finanças, preocupado com o meu emprego, preocupado com o meu... Então, Deus quer dizer assim, essas coisas de que você está preocupado são coisas que são consequência de você estar longe de mim. Então, primeiro, volta para mim, aceita o meu reino, viva de acordo com a minha palavra, e essas coisas inerentemente lhe serão acrescentadas. E é claro, porque nessa conquista que nunca é satisfeita, perdemos também a nossa alegria da salvação. Exato. O crente, e como o apóstolo tem visto nas viagens que faz, nas igrejas que faz, isso não é só o caso da África, não podemos particularizar isso como a situação só de Moçambique, mas no Brasil, em partes da Europa, mesmo na Ásia, o cristão, o crente no cristianismo, tornou-se um crente desesperado. Um crente que não vê a luz no fundo do túnel, quando as coisas estão bem prescritas. O apóstolo falou disso agora nesse Mateus 6. Permita-me ler esta parte, apóstolo. Diz o seguinte, versículo 31, diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos,
o que beberemos ou em que nos vestiremos. A Bíblia aconselha-nos, isso não deve servir à base Da nossa preocupação. Isso. Porque esta preocupação, de facto, tira a alegria Isso. da salvação. E eu pude ver os comentários que muitos crentes fizeram nos vídeos do Apóstolo no YouTube, e posso afirmar que uma boa parte são inquietações. Apóstolo, tem este problema, ora para mim. Tem aquele problema, ora para mim. E acredito que alguns problemas podem ser resolvidos e superados. Por meio do conhecimento. Exatamente. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja a ensinar. Como neste podcast estamos aqui a conversar sobre a palavra de Deus. O nosso telespectador deve primeiro prestar atenção à mensagem. A mensagem que estamos a ensinar. Porque é na mensagem onde está a solução. A solução está na palavra. Eu costumo dizer assim, o pecador precisa de receber primeiro a mensagem da salvação antes de ele ser salvo. O enfermo precisa de receber e compreender a mensagem da cura divina antes de ser curado. O pobre precisa de primeiro receber e compreender a mensagem da prosperidade antes de prosperar. O que quer dizer isso? Quer dizer que se as pessoas têm essas coisas todas, de que aqui estamos a mencionar, mas não têm um conhecimento exato da palavra de Deus e não têm uma comunhão saudável com Jesus, essas coisas todas não estão garantidas. Elas são volúveis. Elas podem vir, podem ir. Certo. E aí onde fica o pêndulo de muitos cristãos? Ou hoje estou em cima, hoje estou embaixo. Acho que Deus não está comigo. E não tem uma coisa. Se eu estou preocupado porque eu quero um carro, quando Deus me dá carro, vem outra preocupação. Se eu tivesse um avião, eu ficaria feliz. E Deus deu um avião. Então nós começamos a perder a coisa mais básica, que é: eu estou salvo, tenho comunhão com Deus. A minha dedicação agora é agradar a Deus. A Bíblia diz, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Ou seja, é Deus quem abre portas, dá oportunidades, prospera o seu povo, mas quando esse povo vive com base na sua palavra. É por isso que eu costumo dizer, vivemos numa época da curandeirização dos homens de Deus, onde o homem de Deus é visto como uma espécie de um quimbandeiro, expressão angolana, ou de um macumbeiro, como se diz no Brasil, um mágico que faz as coisas acontecer num piscar de olhos. Mas se recebe cura divina e não recebeu a mensagem, quando o ataque vier, vai perder a cura. Jesus deu esse exemplo quando falou da semente que caiu à beira do caminho. Disse àquela pessoa que ouve a palavra do reino, mas porque não a compreende, vem o inimigo e rouba a semente. Então, Deus pode roubar a paz, a alegria do coração de um crente que não compreendeu a mensagem. Então, eu, em particular, preferiria receber primeiro e compreender a mensagem. Porque é na compreensão da mensagem que eu vou saber quem eu sou em Cristo, o que é que eu tenho em Cristo, qual é a minha posição em Cristo. Aí eu sei que tenho autoridade em Jesus para expulsar demônios. Não há demônio contra mim, não há feiticeiro contra mim. Eu sou rico, não sou pobre. Eu sou cabeça, não sou cabeça. Sou filho do rei. Então, essa identidade, essa atitude, essa postura de fé e de comunhão com Deus me dá acesso às coisas de Deus. Que já estão pré-garantidas. No reino. No reino. Certo. Apóstolo, voltando a este versículo, como é que um crente consegue primeiro conquistar o reino de Deus? Qual é a fórmula, de forma mais enfática para os que nos acompanham? Como conquistar o reino de Deus? Passo número 1. Arrepender-se dos pecados. Porque lembra Jesus, quando começou a pregar no Mateus 4,17, a mensagem dele foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, não se pode entrar nesse reino sem um arrependimento. É um pré-requisito. Então, o passo número 1, arrepender-se. O que é arrependimento? Vem do grego metanoia, significa mudança de mente. Mudar, como estava a dizer o irmão ela agora, essas preocupações todas são uma configuração mental das pessoas. Está a ver? Então, Deus quer que mudemos a forma de pensar.
mudar a forma de pensar acerca de Deus e acerca de si mesmo. Isso é muito importante. Reconhecer, Deus, eu sou pecador e não posso me salvar por mim mesmo, preciso de um Salvador. Então, após o arrependimento, a segunda coisa é crer em Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Como Salvador, porque Ele morreu primeiro para me salvar. Certo. E não preciso de misturá-lo com nada. Quando eu creio em Jesus como meu Senhor, aliás, como meu Salvador, se o irmão crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, tem que levar tudo em que confiava antes. Se foi dado pelo curandeiro, pelo bruxo, pelo quimbandeiro, pelo macumbeiro, tudo no qual confiava agora, tem que deixar para confiar unicamente na palavra de Jesus. Porque nunca haverá o poder dele se manifestar para si, para protegê-lo e abençoá-lo, sem primeiro deixar tudo no que confiava e confiar nele unicamente. E segundo, aceitá-lo como seu Senhor. Senhor significa seu dono. Então, o arrependimento das obras mortas e do pecado e a fé em Jesus. Com base nessas duas coisas, você entra no reino de Deus e recebe o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo você é transportado do reino das trevas para o reino de Deus. Tal como disse o apóstolo Paulo em Colossenses 1, versículo 12. Disse, dando graças ao Pai que nos qualificou, que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Então, uma herança nossa na luz. Mas essa herança está em Cristo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus, o reino de luz, em que temos redenção, isto é a salvação, isto é a remissão dos pecados. Então, enfaticamente, é o arrependimento e a fé em Jesus. E essa fé tem que ter uma componente de confiança em Jesus e na sua palavra. Estar disposto a seguir a palavra de Deus e viver com base nela como padrão da nossa vida. Assim nós entramos no reino de Deus. Deixa-me só acrescentar uma coisa. O reino de Deus é como se fosse um país. Em cada país existe uma constituição que rege o país. A Bíblia Sagrada não é um livro religioso. É uma constituição de um reino, no reino dos céus. Então nós temos que começar a viver com base na palavra de Deus. Jesus disse, se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Certo. Apóstolo, neste contexto, podemos presumir que aquelas pessoas que um dia estão na igreja, o outro dia vão para o curandeiro e outro dia vão para alguém que pratica magia branca ou vão consultar a voz, esse é o reflexo de não terem uma identidade definida ou assumida em Cristo, certo? Certo. Enfaticamente sim. E, ademais, é um reflexo da falta de confiança no Deus a quem nós servimos e da falta de comprometimento com a palavra de Deus. Porque se eu creio que Deus é capaz de me proteger, Ele é capaz de me guardar, porque tenho que arranjar aditivos à minha fé? A Bíblia está que Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que será por Deus. Nós vemos hoje no mundo onde as pessoas querem confiar numa coisa tangível. Se me der um óleo, eu creio que estou protegido. Se me der água, estou. Não, a nossa fé tem que se basear na palavra. No princípio era a palavra, era o verbo. Sempre foi o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, portanto, nós precisamos de voltar a viver com base na palavra. É somente aí onde nós estamos estabilizados e não vamos ser mais inconstantes como oscilação. Oscilar. Quando há uma perseguição, quando há um ataque, não, eu vou recuar. Nós precisamos de ficar firme na palavra. Como Paulo disse, estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer pelo nome de Jesus. E tem que haver defesa da nossa fé. Acredito que alguém que neste momento nos acompanha, que está à beira de tomar esta decisão de ir consultar um curandeiro, ou tentar, porque ouviu dizer que há alguém que consegue resolver os teus problemas fora do contexto de uma fé cristã, o que diria para esta pessoa neste preciso momento que está a tentar dar esses passos? Eu digo ao telespectador, não se desespere
Deus te ama. E não é por acaso que você está assistindo esse programa agora. Deus o ama e você é especial para Ele. E a mão dele, o braço dele é estendido para si, para ajudá-lo. Mas tem que aceitar o amor de Deus. E saiba que visitar os curandeiros é abrir uma porta para o diabo atacar a sua vida. Não só porque você foi para lá e levou alguns elementos, como coisas que são dadas lá, alguns amuletos. Só de entrar na parlota, você abriu portas ao diabo. E ao receber aqueles amuletos todos, você está assinando um pacto com o diabo que você não vê. Na arena espiritual, cada coisa que o curandeiro dá é como se fosse um imã que te faz ser localizável no espírito pelos demônios. Esta é a razão porque os problemas nunca acabam. O que o diabo dá com uma mão, ele vem cobrar com outra mão. A única solução e a única estabilidade está em Jesus Cristo. Creia nele apenas e não vá mais aos curandeiros. De agora em diante, viva somente pela palavra de Deus. E se tem alguns óleos consigo, ou alguns amuletos que foi dado, é só colocar num plástico, num saco plástico, e dizer em nome de Jesus, a partir de hoje, eu viverei pela palavra de Deus, não com base nessas coisas, e detalhes. Senão vai trocar curandeiros, a de sair de um para o outro, e as suas coisas nunca vão melhorar, vão ficar cada vez mais piores, e vai criando mais pactos, e mais dívidas espirituais com os demônios. Porque quando alguém vai ao bruxo e diz, eu quero enriquecer, eu quero proteção, eu quero isto, e diz ao curandeiro, você nunca sabe o que ele dá. Nem sempre aquilo que eles dão é tudo quando você vê. Há um contato espiritual com demônios, por isso que é um pacto. Então, mas eu oro por si, eu quebro todo o pacto em nome de Jesus Cristo. Confie somente no Senhor Jesus. Agora você pode dizer, mas apóstolo, posso confiar em Jesus sem amarrar nada, sem algo tangível? Sim, é por isso que a Bíblia diz, o meu justo, Deus seleciona os crentes, ele diz, o meu justo, Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38, 39, viverá pela fé. E depois ele disse, se ele recuar, se deixar de ver pela fé, se ele era crente, mas começou a ver os tumultos de circunstâncias e recua, deixa a fé e confia em outros meios, deixa dizer agora, eu vou mudar de ideia. A minha alma não terá prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que creem para a salvação. Permaneça firme em Jesus e verá a luz. Se permanecer firme na palavra de Deus, certamente você voltará com um testemunho. Deus quer uma fé determinada, uma fé na qual você se renda a Ele. Renda-se ao amor dEle. Renda-se ao poder dEle. Confie nele plenamente e verá a glória de Deus na sua vida. Enriqueça o seu coração de luz e amor com os louvores da adoração a Deus do novo CD da pastora Jennifer Kutana. Intitulado O Meu Coração. O disco está à venda na livraria aqui na Avenida da Namacha, esquina com a Rua da Mosal, primeiro andar, Matola Rio, província de Maputo. Alimenta sua alma, adquirindo o mais recente livro do apóstolo Nório Kutana, intitulado Os 4 Mistérios Básicos do Crente, Segredos da Grandeza do Reino de Deus. O livro está à venda na livraria Kingdom, na Avenida da Namacha, esquina com a Rua da Mosal, primeiro andar, Matola Rio, província de Maputo. Também acreditamos que existem pessoas que nunca frequentaram a igreja ou já tentaram frequentar, mas pelo reflexo da falta da identidade de muitos cristãos, quando eles lá vão, se calhar questionam-se como é possível ir lá. Eles dizem que têm Deus, mas eu olho para a vida deles, não é reflexo de nada disto. O que poderias dizer ou aconselhar essas pessoas, que vantagens teriam se hoje se transformarem em filhos de Deus? Bem,
Jesus prometeu a salvação das suas almas. Existem 3 benefícios muito grandes em estar em Cristo. O primeiro é que vai receber o dom do Espírito Santo. O segundo vai receber o dom da vida eterna. O terceiro vai receber o dom da justiça. Vai ser amigo de Deus. Mas está a ver, a salvação em si mesmo é uma porta. Nós entramos a salvação não é tudo. Isso temos que perceber. A salvação não é tudo. A salvação é o meio que Deus criou para nós termos acesso e entrarmos no reino. Certo. Quando estamos no reino, temos que começar a aprender os princípios para a nossa proteção. Certo. Princípios para a nossa prosperidade. Isso por exemplo, eu olho para o irmão L. É um empresário e é um cristão. Né? Muitos não têm noção de que o irmão trabalha longas horas. Vocês olham para mim, eu sou um apóstolo, sou servo de Deus, mas também eu sou homem de empreendimentos. Eu trabalho longas horas. Então a vida não é só orar. Nós temos que orar, mas também estamos inseridos num contexto onde temos que trabalhar, onde temos que fazer alguma coisa. Está a ver? Então, o que faz com que muitas vezes as pessoas de fora olham para cristãos e pensam que são pobres, é que muitos cristãos não começaram a perceber que têm que começar a dominar nas suas áreas de influência e serem excelentes. Procura ser excelente. Não é só ficar no monte a orar. Tem que ter tempo de oração, sim, mas tem que ter tempo para Jesus ficava no monte a orar de madrugada ou no deserto ou de noite, mas de manhã ele ia trabalhar, ia fazer a obra do Pai. Então, esse seria o meu encorajamento para os que olham para os cristãos e dizem: mas o que eu vou ganhar se mesmo vai O que estão lá. Essa pergunta os discípulos fizeram para Jesus: Senhor, nós que deixamos tudo e te seguimos, o que nós ganharemos? Está a ver? Ele prometeu a salvação da sua alma. E este é o primeiro e o maior de todos os milagres. Os outros, claro que vão seguir a este. Por exemplo, há muitos que têm dinheiro, são milionários, mas não têm paz. Há pessoas com mansões grandes, mas não dormem naquelas mansões. Os demônios já apertam o pescoço todos os dias. Precisam de Deus para a sua proteção. Eu visitei a Suíça no ano passado, sim, se não me engano, acho que foi o ano passado ou o ano antepassado. Quando estive lá na Suíça, Suíça é um safe haven. Eu descobri lá que cada dia morria um empresário, quando eu estive lá. E morria de quê? De depressão. Banqueiros, depressão. Não, as pessoas não podem olhar para alguém só porque tem condições materiais dizer que é tudo. A paz da alma, né? A consciência limpa, dormir em paz e acordar com alegria. Só Deus pode dar isso. Porque tudo o que é espiritual não se pode adquirir noutra fonte, a não ser Deus. Já que estamos a falar da identidade de um cristão, existem aqueles que são pessoas bem-sucedidas na sociedade, mas com as aflições que a medicina não consegue resolver, que o curanderismo também não consegue resolver, mas ao longo da sua busca da face do Senhor, têm vergonha de serem vistos nas congregações. E o apóstolo tem experiência disso. Que desastre isto prevê ou isto cria para esta pessoa que tem vergonha de ser visto. E podemos dar exemplos muçulmanos, independentemente da classe social, nunca têm vergonha de fazer as suas orações. Mas acontece para nós que, como a maioria da população é cristã, temos receio de sermos vistos. O que acha disso, apóstolo? Eu creio que isso acontece porque muitos prezam mais o seu estatuto social do que a sua própria condição espiritual. Por exemplo, se alguém é um governante,
é um grande homem, uma grande mulher de negócios, é um acadêmico, é um estudioso, é uma figura pública, é um músico, qualquer que seja a sua área de influência, e é alguém de renome, pensa, se eu for à igreja, isto vai ser uma humilhação. O que vão dizer os meus pares? O que dirão de mim os meus colegas? Está a ver? E essas pessoas, na verdade, estão se auto-enganar. Por quê? Porque quando você está sozinho no seu quarto, não há mais, eles não estão mais lá. Quando o diabo vem e ele aperta o pescoço, lhe rouba sono, não apanha sono, não tem paz, por que viver com uma cara cosmética? Por que ter um sorriso cosmético? Nós temos que assumir a realidade, todos nós, quer ricos, quer pobres, grandes e pequenos, governantes e governados, estudiosos e leigos, precisamos de Deus, precisamos de Jesus, Ele é indescartável. Você nunca será tão rico que não precisará de Jesus, nem tão pobre que não precisará dele. Precisa dele, isso é muito importante. É uma aberração. É uma aberração para Cristo negar, aparecer. Por exemplo, imagina que um presidente, um ministro, um homem de negócios, uma mulher de negócios, um acadêmico de renome, um artista de renome, aparece em público e confessa a sua fé. Eu sou cristão, esses são os meus princípios que aprendi na palavra de Deus. Imagina ver na igreja, sentados nas cadeiras da igreja, e saber o meu presidente, o meu ministro, o meu administrador, o meu governador, o cantor mais famoso da praça ou do país, o acadêmico fulano, cicrano, beltrano, é crente, está na igreja. Isso traz uma outra imagem. E é uma imagem que glorifica a Deus, porque é uma forma deles reconhecer que não precisam de Deus. O que acontece hoje em dia é que muitos preferem ter sessões particulares com homens de Deus, numa tentativa de nicodemizar ou curanderizar o homem de Deus. Eu já tive isso, essas experiências. Eu não posso vir porque senão o apóstolo vai falar da minha vida no público, as pessoas vão começar a saber de mim. Não, nós somos pessoas muito maduras, nós não vamos por a vida de ninguém. Sabe? Há uma integridade e maturidade para os homens de Deus. O irmão, ele é um dos exemplos. É um homem de negócios de sucesso, e é uma referência nos Estados Unidos da América, mas é cristão, nunca negou a sua fé. Está inserido no meio de nomes muito grandes. Entretanto, a sua humildade e simplicidade é patente. E o que acontece? Tudo que as pessoas têm, a fama, os cargos, é tudo temporário, não estará lá para sempre. Um dia todos vão ter que parar perante Jesus. Precisam dele. É melhor buscar a ele o quanto cedo possível. E não tenha vergonha de demonstrar o seu amor por Jesus e de manifestar publicamente a sua fé. Não tenha vergonha. Os muçulmanos, eles são bons nesse aspecto, como dizem. Um sheik vai para Qatar, por exemplo, vai para Dubai. Pessoas muito ricas, até bilionárias, não têm vergonha de se vestir e de fazer aquelas 5 orações, mesmo quando estão para entrar nas sessões ou nos fóruns de mega negócios. Por quê? Porque é a sua identidade. E nós temos que começar a ensinar isso ao povo de Deus na igreja, principalmente os jovens, adolescentes, para que, quando Deus te abençoar, se tu amanhã és um médico, és um professor universitário, és um acadêmico, ou amanhã és um governador, és um governante, és um administrador, és qualquer... tens um estatuto muito elevado, não te esqueças de onde tu vieste. A tua fé. Daniel, Mesaque, Abednego, Sadraque, Mesaque, Abednego e Sadraque, eles eram governadores em Babilônia, mas mesmo assim mantiveram a sua integridade e nunca negaram a sua fé em Deus. Daniel foi um dos ministros mais prestigiados em Babilônia. Mas Daniel orava a Deus 3 vezes por dia e não escondia isso de ninguém.
Nós temos que ter uma fé e uma comunhão com Deus que não se esconde. Por quê? Porque se nós só vamos à igreja de noite e queremos ter um encontro com um homem de Deus em particular, mas nunca vamos publicamente à igreja, então nós estamos a dizer que temos vergonha de Jesus. Jesus disse no Mateus 10:32, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai nos céus. Portanto, não há nada a temer. É minha oração que os governantes e os homens mais influentes em todas as esferas acadêmica, profissional, de negócios, na política, eles sejam filhos de Deus. Olha para os judeus, por exemplo. A maior parte dos bilionários e até dos inventores, o grosso deles, são judeus. Certo. Mas nunca negam a sua fé. É uma identidade que eles carregam. Os judeus o fazem, os muçulmanos o fazem. Agora, os cristãos, é onde está o problema, a questão da identidade. Porque isso começa a partir de casa. Nós temos que ensinar os nossos filhos a partir de casa. Ele sai de casa, vai para a escola, mas tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer a Bíblia, tem que saber quem ela é em Cristo Jesus. A Bíblia diz, treina o menino no caminho em que tem que andar, para que quando ele cresça, ainda que ele se desvie, ele ande nesse caminho. Então, é o que nós temos que fazer. Senão nós vamos começar a ter aquelas situações em que os homens de Deus têm sessões de noite particularizadas. Sim. E depois tem sessões públicas com o povo de Deus. Nicodemos apareceu a Jesus de madrugada. Certo. Nós não precisamos de ser como Nicodemos. Então, apóstolo, será que é possível nós crescermos na nossa crescermos na fé e termos uma identidade mais sólida cristã sem frequentar uma congregação? Por exemplo, digo isto só para dar o fundo desta pergunta. Há pessoas que dizem, bem, eu tenho tudo, estou bem, só vou ouvindo as pregações em casa. Não. E ler a Bíblia em casa. Se assim fosse, não haveria razão das pessoas irem à escola. Alguém podia dizer, eu vou ficar em casa, não preciso de um professor, eu escolho o livro que quero ler e leio quando eu quero. Não. Há um sistema padronizado de como as coisas devem funcionar. E não é por acaso que Deus colocou a igreja como uma instituição na terra. O livro de Hebreus, capítulo 10, começando no versículo 24 a 25, diz, não deixando a vossa congregação, como costume de alguns. Nota. Como costume de alguns. Nota que a Bíblia já previa 2000 anos que havia pessoas que tinham um costume de não ir aos cultos. Então, isto é recomendar, não deixem de se congregar como costume de alguns. Muito mais agora que vocês sabem que estamos a ver nos últimos dias, que aquele dia se aproxima. Qual dia? Da volta de Jesus. Então, é imperativo, estou a enfatizar essa parte, que quando um homem ou uma mulher aceita Jesus como seu Salvador, se insira numa igreja local, debaixo da liderança de um pastor, de um homem de Deus. E esse homem de Deus nutre esse crente com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Senão as mulheres iam dar parte a bebês e deixavam o bebê sozinho e dizer, ok, o bebê ia ficar, vai se autoalimentar. Como? O bebê precisa de estar no colo da mãe. Há uma transferência de vitaminas, de vida no leite materno. É por isso que o aleitamento materno é muito mais recomendado do que o artificial. Por quê? Porque há uma conexão. Sim. O mesmo também acontece quando nós vamos à igreja. Ouvimos, há uma unção corporativa que vem quando nós estamos juntos. Jesus disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Está a ver? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos quando estavam de comum acordo em oração, onde? No cenáculo. E isso é muito importante. Nós precisamos de compreender a importância de frequentar os cultos. Você precisa, como filho de Deus ou filha de Deus, ir. Nunca pensa, eu vou aprender em casa sozinho. Mesmo agora que nós fazemos cultos online, ok, são muito importantes. Sim. Mas, ao fim do dia, você precisa se identificar com uma igreja local, fisicamente. Você tem que ir para lá. Isso é muito importante. Para o seu crescimento espiritual
e para fortalecimento da sua fé e da fé dos outros irmãos. Somos o corpo. O que dizes, o apóstolo está a supervisionar várias congregações. Tem missionários em Portugal, em Moçambique, em Santo Tomé, em Cabo Verde e agora em Angola também. Angola ainda não temos uma estrutura lá já criada, mas temos muitos irmãos. Mas temos na Alemanha, na França, e agora na também Holanda, nos e Estados agora Unidos. da América, Certo. Massachusetts e O que acha, Delaware, sim. o fundo da pergunta, apóstolo, o que acha das pessoas que levam a cultura mundana na igreja? Estamos a tocar no tema da identidade cristã, que confundem o estatuto social fora da igreja e quando vão na igreja levam consigo essas bagagens, este peso social na igreja, querem cadeiras privilegiadas, querem estar próximo do púlpito. Isso é tão relevante, apóstolo, para a constituição da fé, para o crescimento da fé? Isto é relevante? Esse tipo de comportamento, do seu ponto de vista? Não. Esse comportamento não é biblicamente recomendado. Não é divino. Vamos perceber uma coisa. Antes do estatuto, vem a pessoa, despida de todo o estatuto. E essa pessoa precisa ter comunhão com Deus, como pessoa. Por exemplo, se eu apareço como ministro, como presidente, como administrador, como um acadêmico, como um professor, como um homem de negócio, como um cantor, como um artista famoso, isso tudo é um estatuto. Pode ser uma posição ou uma função que eu tenho naquele momento. Mas quem eu sou fora desses estatutos? É o que conta. Deus não orla, Deus não unge reputação. Ele unge o caráter. E do caráter é de onde vem a reputação. Então, quando eu apareço diante de Deus, quando alguém entra na igreja, Deus não olha para você, aí está o acadêmico. Deus está a ver almas. Na igreja são almas que precisam da salvação, que precisam de Deus. É por isso que quando alguém de influência vai a uma igreja, a uma congregação local, tem que despir da sua mente todo o estatuto que ostenta e entrar lá como um crente simples para ir adorar a Deus. Porque dentro do corpo de Cristo, nós somos todos irmãos. Só que nós somos irmãos e que, paralelo e coincidentemente, temos outras funções. Por exemplo, eu sou seu irmão, mas eu sou apóstolo. Está a ver? Nós nascemos por meio do mesmo processo. A fé em Jesus, o sangue de Cristo, e o batismo nas águas e no Espírito Santo. O processo da salvação é o mesmo, mas agora nós nos manifestamos de formas diferentes, dependendo dos dons, dos chamados que Deus nos dá. No mundo também é assim, as pessoas são abençoadas de diversas formas. Sim. Mas quando entramos na igreja, nós temos que entrar como pessoas que precisam de Deus. Porque de facto é a casa de Deus dos deuses, Isso. Senhor dos senhores. Então, neste caso, as nossas funções fora da igreja não têm nenhum efeito perante a figura que nós vamos lá. Não. adorar. Nós estamos a lidar com Deus. E lembre-se, Deus não é um presidente. Ele não é um primeiro-ministro. Ele é um rei. E rei significa que ele é proprietário. Ele é senhor, significa proprietário. Ele é dono do céu e da terra. Ele quem tem o computador que controla o batimento cardíaco de cada um dos corações dos 6 bilhões de seres humanos. É Ele. Então, quando eu vou a Ele, eu vou para agradecer a Ele, para a vida que Ele me dá. Eu vou para adorá-lo, para aquilo que Ele é. Eu vou para ouvir a Sua palavra, para praticá-la e viver de acordo com a Sua palavra. É um modo de vida que nós temos dele. Isso é muito importante. Porque quando alguém entra na igreja ostentando um estatuto social que tem, compromete muita coisa dentro da igreja. Já imaginou, há certas igrejas em que, quando vê alguém com um estatuto socialmente elevado,
até o culto passa sentado naquela pessoa. O pastor para de pregar, para de ensinar a palavra, por causa daquele indivíduo que entrou lá na igreja. Está a ver? Mas não deve ser assim. A casa de Deus é casa do Rei dos Reis. Quando nós entramos lá, nós somos seres humanos. Somos iguais diante de Deus. Mas quando saímos dali, cada um assume seu estudo social, mas sem deixar de ser filho de Deus. Para resumir, primeiro temos que ser filhos de Deus. Depois, cada um na área em que Deus lhe chamou para ser. Certo. Está a ver? Certo. Então, filho de Deus, empresário. Filho de Deus, acadêmico. Filho de Deus, governante. Filho de Deus, ministro. Filho de Deus, isto e aquilo. Sou filho de Deus, mas depois sou alguma coisa. Agora, quando eu vou ter com meu pai, eu tenho que me despir das funções e dos estatutos. Estou a ir como filho para ter com meu pai. Por exemplo, quando eu saio, eu chamo doutor Honório, ou apóstolo Honório. Quando eu estou na casa do meu pai, eu não apareço lá como doutor Honório. Eu apareço lá como Honório, filho daquele senhor. Então, se eu chegar a dizer, olha meu pai, que está um doutor diante de si. Doutor, não, eu estou a ter com meu pai. Então, os estatutos desaparecem quando o assunto é relação, é comunhão. Vou dar um exemplo muito simples. O rei da Suazilândia, por exemplo, a maior parte das pessoas que vão ter com ele, até é proibido lá para a cara dele. Tem que chamar a ele Baiti Ngonyama. É uma saudação. É uma saudação de honra, né, atribuída à sua alta majestade. Sim. É uma reverência dada a ele. Está a ver? Mas os filhos dele não fazem isso. O filho chega, pai, preciso disto, pai, tenho isto, pai, tenho. Está a ver a comunhão entre o filho. Um cidadão daquele país acaba de entrar lá e a ter que apregoar aquelas palavras todas, sua majestade, sua, e sem ter até que olhar para a cara do pai, com tantos protocolos que tem que ter para chegar ali. Mas o filho tem acesso. O filho não está a olhar para o rei do povo. O filho está a olhar para o meu pai. Este senhor é meu pai. Só que este meu pai é o rei. Então, antes dele ser meu rei, ele é o meu pai. Então, quando nós vamos à igreja, estamos a ir ter com o nosso pai. Sim. Então, não podemos colocar estatuto em primeiro lugar. Mas, claro, como protocolo da igreja, nós temos que reconhecer que Deus abençoou diversas pessoas de diversas formas. Temos que respeitar, temos que dar dignidade, mas não deixar que isso crie um constrangimento para os outros irmãos. Sabia que é uma bênção na igreja saber que nós estamos aqui na igreja, mas um dos nossos irmãos é o nosso governante. Um dos nossos irmãos é o dono da loja X, é o dono da Shoprite, é nosso irmão. Não é uma alegria, é uma alegria. As pessoas não perdem respeito para esse irmão. Até ele recebe mais respeito e mais honra por saber que ele é nosso irmão. Ele é acessível a nós, mas ele é um homem engrandecido por Deus. Sim. É uma bênção. Obrigado, apóstolo. Este foi o nosso primeiro bloco relacionado com a identidade de um cristão, a identidade pessoal. Como é que nos definimos perante a Deus, perante os homens, refletindo a nossa natureza de cristão que somos. O próximo bloco será sobre recursos, organização e recursos, onde trataremos de temas relacionados a como tudo isto acontece. Essas filmagens, essa difusão, este mundo, esse universo da igreja que é liderada pelo apóstolo Honório.